Tem algo estranho em guardar um segredo por 50 anos. É como carregar uma pedra invisível no peito que ninguém vê, mas que você sente o peso a cada respiração. E conforme o tempo passa, a pedra não fica mais leve. Ela se incorpora a você, torna-se parte da sua estrutura, como se seus ossos tivessem crescido ao redor dela. Meu nome é Antônia. Tenho 70 anos. E hoje vou contar o que escondi por meio século. Um segredo que moldou não apenas a minha vida, mas a de todos que amo. Era uma manhã de março quando decidi que era hora. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto, formando linhas douradas no piso de madeira. Sentei-me na beira da cama, as juntas dos dedos doloridas como sempre ficavam quando o tempo mudava, e olhei para a caixa de madeira escura sobre meu colo. 50 anos. Meio século guardando aquilo que poderia ter mudado tantas coisas. Passei a mão enrugada sobre a tampa da caixa, sentindo as pequenas irregularidades da madeira sob meus dedos. Dentro dela estavam as provas, os documentos, a verdade que poderia ter libertado minha família décadas atrás, ou destruído. Nunca tive certeza, e essa dúvida me consumiu por toda a vida. Vó, posso entrar? A voz da minha neta Bárbara soou do outro lado da porta, tirando-me dos pensamentos. Pode, minha filha, respondi, escondendo rapidamente a caixa debaixo do travesseiro. Bárbara entrou com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Aos 25 anos, ela tinha a mesma determinação que eu tinha na juventude, mas sem o peso que carreguei. Pelo menos até agora. A mamãe disse que a senhora não dormiu bem esta noite. Está tudo bem? Perguntou, sentando-se ao meu lado na cama. Como explicar? Como dizer que passei a noite revirando na cama, debatendo comigo mesma se deveria finalmente revelar o que escondi por tanto tempo? Como contar que o segredo que guardei afetou 3 gerações da nossa família sem que ninguém soubesse? Estou bem, só pensando em muitas coisas. Respondi, segurando sua mão. A vida é longa o suficiente para acumular muitas memórias. E arrependimentos? Bárbara perguntou, seus olhos penetrantes demais, como se pudesse ler minha alma. Senti um nó na garganta. Também. Talvez tenha sido a maneira como ela me olhou naquele momento. Ou talvez simplesmente o peso de 50 anos tivesse ficado insuportável demais. Mas algo dentro de mim decidiu que aquele era o dia. Bárbara, quero que reúna a família hoje à noite. Todos eles. Sua mãe, seu tio, seus primos. Tenho algo importante para contar. Seus olhos se arregalaram levemente. Aconteceu alguma coisa, vó? Aconteceu há 50 anos, minha filha, e já passou da hora de vocês saberem. Quando Bárbara saiu do quarto para fazer os telefonemas, peguei a caixa novamente e abri sua tampa. O cheiro de papel antigo e segredos guardados invadiu minhas narinas. Fotografias amareladas, cartas manuscritas com uma caligrafia que já não existe mais neste mundo digital. Documentos oficiais com carimbos desbotados pelo tempo. As provas de uma verdade que moldou o destino da minha família sem que eles soubessem. Enquanto esperava que a noite chegasse, minha mente vagou para o passado, para o dia em que tudo começou, quando eu tinha apenas 20 anos e acreditava que o mundo era um lugar simples. Era 1975. Eu trabalhava como secretária no escritório de advocacia do Dr. Evandro Mendes, um homem respeitado na pequena cidade onde morávamos. O cheiro de café e papel dominava o ambiente, junto com o som constante das máquinas de escrever. Eu adorava meu trabalho. Adorava a sensação de importância ao digitar documentos que decidiriam o futuro de pessoas. Naquela época, uma mulher como eu, de família simples, conseguir um emprego em um escritório era motivo de orgulho. Foi lá que conheci Ricardo, o filho do Dr. Evandro. Ele tinha acabado de se formar em Direito e voltado para trabalhar com o pai.
alto, cabelos escuros e um sorriso que fazia qualquer coração acelerar. Ricardo era diferente dos outros rapazes da cidade. Tinha estudado na capital, visto o mundo além dos limites da nossa pequena comunidade. Antônia, pode me ajudar a organizar estes processos? Ele me perguntou em nosso primeiro encontro. Seu olhar encontrou o meu por um segundo a mais do que seria apropriado. Claro, Dr. Ricardo. Respondi, tentando manter o profissionalismo, mesmo sentindo minhas bochechas queimarem. Nos meses seguintes, aqueles pedidos de ajuda tornaram-se cada vez mais frequentes. Às vezes ficávamos sozinhos no escritório depois do horário, organizando arquivos, discutindo casos. Ricardo me tratava como igual, perguntava minha opinião, me ensinava sobre leis e procedimentos. Para uma jovem que nunca teve oportunidade de estudar além do colegial, aquilo era como abrir uma janela para um mundo novo. Inevitável que nos apaixonássemos. Proibido, é claro. Eu era apenas a secretária. Ele, filho do dono do escritório, de uma das famílias mais tradicionais da cidade. Nos encontrávamos escondidos em lugares onde ninguém nos reconheceria. Cada encontro era uma mistura de felicidade e medo, de paixão e culpa. Vamos fugir daqui. Ricardo sussurrou certa noite, enquanto estávamos sentados na beira do rio que cortava a cidade. Começar uma vida nova em outro lugar, onde ninguém se importe com quem somos. Acreditei nele. Acreditei em cada palavra, em cada promessa. Quando descobri que estava grávida, 2 meses depois, contei a ele com o coração cheio de esperança. Aquele seria o motivo para finalmente concretizarmos nossos planos. A reação dele não foi o que eu esperava. Precisamos pensar com calma, Antônia. Ele disse, passando a mão pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava nervoso. Meu pai, a família, preciso de tempo. Tempo era o que não tínhamos. Em uma cidade pequena, segredos não duravam muito. Logo todos saberiam da minha gravidez, e não seria difícil descobrir quem era o pai. Foi quando o Dr. Evandro me chamou em sua sala, uma semana depois. O escritório parecia mais frio naquele dia, o ar pesado com algo que eu não conseguia identificar. Antônia, soube que você está esperando um filho. Ele disse sem rodeios, olhando-me por cima dos óculos. E também soube que meu filho é o pai. Meu coração parecia querer sair pela boca. Doutor Evandro, eu... Ele levantou a mão, interrompendo-me. Não precisamos entrar em detalhes. O que precisamos é resolver esta situação de forma que não prejudique ninguém. O que se seguiu foi uma proposta que mudaria o curso de nossas vidas. Dr. Evandro colocou um envelope grosso sobre a mesa. Aqui tem dinheiro suficiente para você recomeçar em outra cidade. Longe daqui, onde ninguém a conheça. Pode criar seu filho em paz, sem o peso do escândalo. E Ricardo? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Ricardo está noivo de Márcia Albuquerque. O casamento já estava arranjado há meses. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Uma carreira política promissora. Um escândalo como este destruiria tudo. Noivo. A palavra caiu como uma sentença. Enquanto sussurrava promessas de amor para mim, Ricardo já estava comprometido com outra. A filha do prefeito, de uma família tão tradicional quanto a dele. Ele sabe que o senhor está me oferecendo dinheiro para ir embora? Consegui perguntar, através do nó que se formava em minha garganta. Foi ideia dele, Antônia. Pediu-me que cuidasse disso enquanto ele se prepara para o casamento. O mundo desabou. Saí daquele escritório carregando o envelope com dinheiro e um coração despedaçado. Não voltei para buscar minhas coisas. Não me despedi de ninguém. Naquela mesma noite, peguei o ônibus para São Paulo, decidida a nunca mais olhar para trás. Mas a vida tem um jeito estranho de funcionar. 3 meses depois,
Em um pequeno apartamento que consegui alugar na periferia da cidade grande, recebi uma carta. O remetente, Dr. Evandro Mendes. Dentro, além de mais dinheiro, havia uma notícia que fez meu sangue gelar. Ricardo e Márcia haviam morrido em um acidente de carro, a caminho da lua de mel. A carta era curta, fria, informativa. Mas havia algo mais dentro do envelope. Um recorte de jornal, uma fotografia do acidente, o carro destruído à beira da estrada e uma anotação à caneta na margem do papel. Não foi acidente. Aquelas 3 palavras mudaram tudo. O que significavam? Quem havia escrito aquilo? E por que Dr. Evandro me enviaria algo assim? 3 semanas depois, outra carta chegou. E depois outra. Documentos, fotos, recortes de jornal. Peças de um quebra-cabeça macabro que, quando montado, revelava uma verdade terrível demais para ser compartilhada. Foi essa verdade que guardei por 50 anos. O segredo que moldou minha vida. A vida da minha filha Laura, que cresceu sem conhecer seu pai e agora ameaçava afetar a vida de Bárbara e seus primos. O som da campainha me trouxe de volta ao presente. Eles estavam chegando. Minha família, 3 gerações reunidas na casa que comprei depois de anos trabalhando como costureira em São Paulo. Uma casa simples, mas limpa e aconchegante, onde criei minha filha sozinha, contando apenas uma versão parcial da história do seu pai. Guardei a caixa no armário e ajeitei meu cabelo grisalho no espelho. As rugas ao redor dos meus olhos pareciam mais profundas hoje, marcas de uma vida de silêncio e segredos. Está na hora, Antônia, murmurei para meu reflexo. 50 anos é tempo demais para carregar este peso. Quando abri a porta do quarto, as vozes da minha família enchiam a sala. Laura, minha filha, agora com 49 anos, organizava petiscos na mesa de centro. Tiago, seu marido, conversava com Victor, o namorado de Bárbara. Meus outros netos, filhos do meu sobrinho César, que criei como filho após a morte da minha irmã, também estavam lá. Uma família unida construída sobre alicerces de meias-verdades e omissões. Vó! Diego, meu neto mais novo, correu para me abraçar assim que me viu. A Bárbara disse que a senhora tem uma história importante para contar. Abracei-o forte, sentindo o cheiro de shampoo em seus cabelos. Sim, meu querido. Uma história muito antiga que vocês precisam conhecer. Olhei para todos os rostos queridos ao meu redor. Pessoas que amava mais que tudo na vida. Pessoas que mereciam saber a verdade por mais dolorosa que fosse. Antes de começar, disse enquanto me sentava na poltrona que todos sabiam ser o meu lugar favorito. Preciso que entendam que guardei este segredo pensando estar protegendo vocês. Talvez tenha estado errada todos estes anos. Talvez o silêncio tenha causado mais dano do que a verdade teria causado. Laura se aproximou, sentando-se no braço da poltrona. Mãe, do que está falando? Está me assustando. Peguei sua mão, aquela mão que segurei pela primeira vez há quase 50 anos, quando a trouxe ao mundo sozinha, em um hospital de São Paulo. Estou falando sobre seu pai, filha. Sobre quem ele realmente era. E sobre como ele realmente morreu. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de expectativa. Por um momento hesitei. Meio século de segredo pesava em meus ombros. Mas olhei nos olhos da minha família e soube que era hora. Tudo começou em 1975, em uma pequena cidade do interior. Em 1975, eu tinha apenas 20 anos quando me apaixonei pelo filho do meu patrão. Continuei, sentindo o peso daquelas memórias antigas. Como já contei para alguns de vocês, Ricardo era advogado, filho de uma família importante. Nos apaixonamos, engravidei e ele não assumiu a responsabilidade. Laura apertou minha mão. Era já a história que ela conhecia.
Essa a versão simplificada que eu havia contado quando ela começou a fazer perguntas sobre o pai. Mas há muito mais nessa história do que vocês sabem, continuei. Quando descobri que estava grávida, Ricardo já estava noivo de outra mulher, filha do prefeito da cidade. Um casamento arranjado para unir duas famílias poderosas. O pai dele, Dr. Evandro, me deu dinheiro para ir embora, para desaparecer. Disse que era ideia do próprio Ricardo. Bárbara se inclinou para a frente, seus olhos fixos em mim. E a senhora foi embora, vó? Assim, sem lutar? Um sorriso triste tocou meus lábios. Na época, Bárbara, uma mulher solteira, grávida e sem recursos, não tinha muitas opções para lutar, especialmente contra uma família como a deles. Então, sim, peguei o dinheiro e vim para São Paulo. Levantei-me da poltrona, sentindo meus joelhos protestarem, e caminhei lentamente até o quarto. Quando voltei, trazia comigo a caixa de madeira escura. O silêncio na sala era palpável, enquanto eu a colocava sobre a mesa de centro. 3 meses depois de sair da cidade, recebi uma carta do Dr. Evandro. Continuei, abrindo a caixa e removendo um envelope amarelado pelo tempo. A carta informava que Ricardo e sua noiva, Márcia, haviam morrido em um acidente de carro a caminho da lua de mel. Laura levou a mão à boca. Meu Deus, mãe! Você nunca me contou isso. Porque isso foi apenas o começo, filha. Retirei da caixa um recorte de jornal e o entreguei a ela. Veja a anotação na margem. Laura leu em voz alta. Não foi acidente. O que significa isso, mãe? Foi o que me perguntei durante semanas. Por que Dr. Evandro me enviaria algo assim? Achei que talvez fosse algum tipo de ameaça velada, um aviso para que eu nunca voltasse. Mas então, começaram a chegar outras cartas. Fui retirando mais envelopes da caixa, espalhando-os sobre a mesa. 50 anos de segredos materializados em papel amarelado e fotografias desbotadas. No início, eram apenas notícias sobre a investigação do acidente. O carro de Ricardo saiu da estrada em uma curva. Caiu em um barranco. A polícia concluiu que ele perdeu o controle devido à chuva forte. Caso encerrado. Peguei outro envelope, mais grosso que os outros. Então, 6 meses depois, recebi isso. Um relatório de um investigador particular, contratado por Dr. Evandro. O relatório mostrava que os freios do carro haviam sido adulterados. Tiago, sempre o mais racional da família, franziu o senho. Quem faria isso? E por quê? É aí que a história fica mais complexa. Respondi, sentindo o coração acelerar ao recordar aquelas descobertas. Junto com o relatório sobre o carro, vieram outros documentos. Documentos que mostravam que Ricardo havia descoberto algo sobre o pai e outros homens poderosos da cidade. Algo grande o suficiente para destruir reputações, acabar com carreiras. Victor, que até então observava em silêncio, perguntou: O que Ricardo descobriu? Peguei uma pasta fina e entreguei a ele. Um esquema de desvio de dinheiro público. Dr. Evandro, o prefeito, pai da noiva de Ricardo, e outros empresários da cidade estavam desviando verbas destinadas à construção de escolas e hospitais há anos. Milhões de reais que nunca chegaram onde deveriam. E Ricardo descobriu isso? Perguntou Laura, incrédula. Sim, acidentalmente. Ele encontrou documentos no escritório do pai enquanto procurava informações para um caso em que estava trabalhando. E, pelo que pude entender através das cartas que recebi, Ricardo tentou confrontar o pai, ameaçou expor tudo. Diego, sempre o mais impetuoso, se levantou agitado. Então o próprio pai mandou matar o filho? É isso que a senhora está dizendo, vó? Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso daquela verdade. As evidências apontam para isso, Diego. Mas Dr. Evandro nunca confessou diretamente.
As cartas que me enviava eram enigmáticas, cheias de pistas, como se fosse um jogo macabro. Por que ele enviaria essas informações para a senhora? Perguntou Bárbara, sempre perspicaz. Não faz sentido incriminar-se assim. Essa pergunta me atormentou por anos, minha filha. Só entendi muito tempo depois, quando as cartas continuaram chegando. Peguei um envelope que havia separado dos outros. Esta chegou 10 anos após a morte de Ricardo. Doutor Evandro escreveu: Meu filho a amava de verdade. Queria fugir com você. Fui eu quem o convenceu a ficar, a seguir o caminho que eu havia traçado para ele. Eu o matei 2 vezes. Primeiro quando me separei de você, depois quando deixei que o matassem por ameaçar expor nossos negócios. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Então meu pai não me abandonou? Ele realmente amava a senhora? Sim, filha. Ricardo queria assumir nossa relação. Queria criar você. Mas era jovem, influenciável. O pai o convenceu de que seria um erro, que destruiria seu futuro. Respirei fundo, sentindo nó na garganta. Quando soube que estava morto, parte de mim morreu também. Mas tinha você dentro de mim. Precisava seguir em frente. Mas por que o doutor Evandro continuou enviando essas informações? Insistiu Tiago. Era culpa? Remorso? Acredito que sim. As cartas foram ficando mais confessionais com o tempo. Peguei outro envelope. 20 anos após a morte de Ricardo, Dr. Evandro escreveu que estava morrendo de câncer. Disse que antes de partir, queria que alguém conhecesse a verdade completa, que não suportava mais carregar aquele segredo sozinho. Mostrei-lhes a última carta, datada de 2005. Esta foi a última que recebi. Dr. Evandro morreu 1 semana depois. Nela, ele escreveu: Nosso segredo morrerá comigo. Os outros envolvidos já partiram. Agora cabe a você decidir o que fazer com essa verdade. Se um dia sentir que é hora de compartilhá-la, faça-o. Talvez possa trazer alguma paz. Bárbara pegou a carta, estudando-a com cuidado. Vó, se o doutor Evandro morreu há 20 anos, por que a senhora guardou esse segredo até agora? Era a pergunta que eu esperava, a que mais me atormentava. No início, por medo. Mesmo com o doutor Evandro morto, outros envolvidos ainda eram vivos, ainda tinham poder. Depois, foi para proteger vocês. Que bem faria saber que o avô de vocês foi assassinado pelo próprio pai. Que tipo de legado é esse? Laura secou as lágrimas e me encarou com uma expressão que misturava confusão e mágoa. Mãe, eu passei a vida inteira acreditando que meu pai havia me abandonado, que não me quis. Isso moldou quem eu sou, afetou meus relacionamentos. Eu tinha o direito de saber a verdade. Suas palavras me atingiram como um golpe. Você está certa, filha. Cometi um erro ao esconder isso. Pensei estar protegendo você, poupando-a de uma verdade dolorosa. Mas talvez tenha causado mais dor com o meu silêncio. E agora? Perguntou César, meu sobrinho que eu havia criado como filho. O que devemos fazer com essa informação? Os culpados estão mortos. A justiça não pode mais alcançá-los. Não se trata mais de justiça ou vingança, respondi. Trata-se de verdade, de libertar-nos do peso desse segredo, de entender nossa própria história. Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam o que haviam acabado de ouvir. Era muito para absorver. Décadas de segredos revelados em uma única noite. Foi Bárbara quem finalmente quebrou o silêncio. Vó, há algo mais sobre essa história que a senhora não contou? Hesitei por um momento. Havia mais, sim. Muito mais. Detalhes que eu ainda não estava pronta para compartilhar. Conexões que eu mesma só compreendi anos depois. Há mais, sim. Admiti.
Mas preciso contar uma parte de cada vez. O que compartilhei hoje já é suficiente para entenderem por que guardei esse segredo por tanto tempo e por que decidi que era hora de revelá-lo. Laura, ainda visivelmente abalada, perguntou: "E por que agora, mãe? Por que decidiu contar tudo isso justamente agora?" Levantei-me novamente, caminhei até a janela e olhei para a rua silenciosa. A noite havia caído completamente e as luzes dos postes criavam círculos amarelados no asfalto. "Por que recebi uma carta na semana passada?" Respondi, voltando-me para encará-los. Uma carta do escritório de advocacia que cuidava dos assuntos do Dr. Evandro. Voltei à caixa e retirei um envelope ainda novo, contrastando com os outros, amarelados pelo tempo. Dr. Evandro deixou instruções para que me contatassem 50 anos após a morte de Ricardo. Instruções isso. Abri o envelope e retirei um pequeno pendrive preto. Ainda não tive coragem de ver o que está aqui. Mas a carta que acompanha isso diz que contém provas definitivas de tudo o que aconteceu. Gravações, documentos digitalizados, confissões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos olhavam para o pequeno objeto em minha mão, como se fosse uma bomba prestes a explodir. "E não é só isso", continuei. "Dr. Evandro deixou algo mais, uma herança para Laura." Minha filha arregalou os olhos. "Para mim? Por quê?" "Porque você é sua neta, Laura. Filha do único filho dele." O advogado explicou que Dr. Evandro deixou uma quantia significativa em um fundo que só poderia ser acessado 50 anos após a morte de Ricardo, com juros acumulados durante todo esse tempo. "Quanto?" perguntou Diego, sempre o mais prático. 20 milhões de reais. A expressão de choque nos rostos deles seria cômica em qualquer outra circunstância. 20 milhões? Repetiu Laura, sua voz quase um sussurro. "Não posso aceitar esse dinheiro. É quase como um pagamento pelo crime. Foi o que pensei inicialmente." Concordei. Mas o advogado explicou que há uma condição para receber essa herança. O dinheiro deve ser usado para criar uma fundação em nome de Ricardo. Uma fundação para ajudar crianças carentes na nossa antiga cidade. Laura se levantou e caminhou até mim, seus olhos fixos no pendrive em minha mão. "O que vamos fazer com isso, mãe? O que está nesses arquivos?" "Não sei, filha. Talvez respostas. Talvez mais perguntas. Mas acho que precisamos ver. Juntos como família." Bárbara trouxe seu laptop e o colocou sobre a mesa. Todos se aproximaram, formando um círculo tenso ao redor do computador. Inseri o pendrive com mãos trêmulas. Uma pasta única apareceu na tela. Chamava-se simplesmente Verdade. Olhei para os rostos da minha família. 3 gerações unidas, prestes a descobrir segredos que poderiam mudar a forma como enxergavam a própria história. "Estão prontos?" perguntei, o cursor pairando sobre a pasta. Laura segurou minha mão livre. "Estamos, mãe. Juntos." Cliquei 2 vezes. A pasta se abriu, revelando dezenas de arquivos. Vídeos, documentos, fotografias. O primeiro arquivo era um vídeo intitulado Assista Primeiro. Com o coração disparado, cliquei no arquivo. A tela ficou preta por um momento. Então surgiu a imagem de um homem idoso, sentado em uma poltrona de couro em um escritório elegante. Reconheci-o imediatamente, apesar das décadas passadas. "Dr. Evandro", murmurei. O homem na tela ajustou os óculos e olhou diretamente para a câmera. Sua voz, embora enfraquecida pela idade, ainda carregava-te a autoridade que eu lembrava. "Antônia, se você está assistindo a este vídeo, significa que 50 anos se passaram desde que tirei de você o homem que amava. 50 anos desde que cometi o maior erro da minha vida." Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos.
Nas cartas que enviei ao longo dos anos, contei-lhe partes da verdade. Mas nunca a verdade completa. Nunca tive coragem suficiente para isso. Dr. Evandro tossiu, um som seco e doloroso, antes de continuar. Ricardo descobriu nosso esquema, sim. Ameaçou me denunciar todos nós. Mas não foi por isso que ele morreu. A verdade é muito mais terrível. O homem na tela se inclinou para a frente, seu rosto mais próximo da câmera. Ricardo descobriu que não era meu filho biológico. Um murmúrio coletivo de surpresa percorreu a sala. Laura apertou minha mão com tanta força que quase doeu. A verdade, Antônia, é que Ricardo era filho de Quincas Ferreira, o homem que sua avó tanto odiava. Senti o sangue fugir do meu rosto. Quincas Ferreira. O nome que minha avó se recusava a pronunciar. O homem que, segundo ela, havia destruído nossa família décadas antes de eu nascer. E isso, continuou o Dr. Evandro, conecta nossas famílias de uma forma que você nunca imaginou. A gravação continuou, mas meus ouvidos zumbiam tanto que não consegui distinguir mais as palavras. Olhei para Laura, para Bárbara, para todos os meus amados familiares, sabendo que o que estávamos prestes a descobrir mudaria para sempre nossa compreensão de quem éramos. O segredo que guardei por 50 anos era apenas a ponta de um iceberg muito maior, uma teia de mentiras, traições e segredos que se estendia por gerações. E agora, finalmente, a verdade viria à tona. Precisamos assistir ao resto, disse Laura, sua voz firme apesar do choque. Precisamos saber tudo. Assenti, sentindo um misto de medo e alívio. O peso que carreguei por meio século estava prestes a ser compartilhado. E talvez, apenas talvez, pudéssemos finalmente encontrar alguma paz. Enquanto a gravação continuava, revelando segredos enterrados há muito tempo, percebi que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a libertação. Não apenas a minha, mas a de 3 gerações da minha família. A voz de Dr. Evandro voltou a ficar audível para mim, cortando através do zumbido em meus ouvidos. Quincas Ferreira e eu crescemos juntos, Antônia. Éramos como irmãos, inseparáveis desde a infância. Mas amávamos a mesma mulher, Zenaide Moreira, sua avó. Senti meu corpo inteiro congelar. Minha avó Zenaide, a mulher severa e reservada que me criou, após a morte dos meus pais, nunca falava do passado. Nunca mencionava amores de juventude. E certamente nunca falou de Evandro Mendes ou Quincas Ferreira, exceto para me advertir a ficar longe do segundo. Zenaide escolheu seu avô, Jorge Moreira, um homem bom e trabalhador. Quincas e eu seguimos caminhos diferentes. Ele se tornou fazendeiro, eu advogado. Mas o destino nos reuniu novamente quando minha esposa, o Yara, não conseguia engravidar. O vídeo mostrava Dr. Evandro pausando para tomar um gole d'água antes de continuar, sua mão trêmula denunciando a dificuldade em contar aquela história. Após anos tentando, o Yara finalmente engravidou. Foi o momento mais feliz da nossa vida. Até eu descobrir que ela e Quincas estavam tendo um caso. O filho que ela esperava, Ricardo, não era meu. Laura soltou um suspiro audível. A revelação significava que seu pai, Ricardo, era na verdade filho de Quincas Ferreira, o homem que minha avó tanto desprezava. Perdoei o Yara, mas nunca perdoei Quincas. Criei Ricardo como meu, sem nunca revelar a verdade. Nos anos que se seguiram, usei minha influência para destruir Quincas aos poucos. Quando ele finalmente percebeu que eu estava por trás de sua ruína financeira, veio me confrontar. Acabamos discutindo na frente de Ricardo, que na época tinha 20 anos. E a verdade veio à tona. Dr. Evandro enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto enrugado. Ricardo ficou devastado.
Saiu de casa, passou semanas sem falar comigo. Quando voltou, parecia outro homem, mais duro, mais frio. Foi quando comecei a empurrá-lo para uma carreira política, para o casamento com Márcia. Tentei reconstruir nossa relação controlando seu futuro. E foi nessa época que ele conheceu a senhora, vó? Perguntou Bárbara, sua voz quase um sussurro. Assenti, incapaz de falar enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em minha mente. No vídeo, o doutor Evandro continuou. Quando Ricardo descobriu sobre o esquema de desvio de verbas, usou isso como uma arma contra mim. Não ameaçou me denunciar às autoridades. Ameaçou contar a Quincas, dar a ele as provas para que pudesse se vingar de mim e dos outros envolvidos. Ele fez uma pausa longa, como se reunisse coragem para a confissão final. Foi quando Ricardo me contou sobre você, Antônia. Sobre a gravidez. Disse que iria embora com você, que recomeçariam juntos longe dali. Entrei em pânico. Não podia perder meu único filho, mesmo não sendo meu filho de sangue. Não podia permitir que ele jogasse fora o futuro que eu havia planejado tão cuidadosamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Lágrimas por aquele jovem que eu amei, por tudo o que poderia ter sido e nunca foi. Conversei com os outros envolvidos no esquema. Decidimos que Ricardo precisava ser contido. O plano era apenas assustá-lo, fazê-lo entender que não podia nos ameaçar. Mas as coisas saíram do controle. Dr. Evandro cobriu o rosto com as mãos por um momento, seus ombros curvados sob o peso da culpa. Nunca pretendi que ele morresse, Antônia, nem Márcia. Era apenas para ser um susto, uma falha nos freios que o faria derrapar levemente, compreender o perigo. Mas choveu naquela noite. A estrada estava escorregadia. O carro caiu no barranco. Um silêncio pesado caiu sobre nossa sala. Na tela, Dr. Evandro parecia ter envelhecido 10 anos enquanto contava aquela história. Depois disso, enlouqueci de culpa. Comecei a investigar, a reunir provas contra mim mesmo e os outros envolvidos. Foi quando descobri algo que mudou tudo. Ricardo havia deixado uma carta para você, antes de partir para a lua de mel. Meu coração falhou uma batida. Uma carta? Ricardo havia escrito para mim? A carta estava no escritório, escondida entre seus documentos pessoais. Nela, Ricardo explicava tudo. Sobre Quincas ser seu verdadeiro pai, sobre o esquema de corrupção, sobre nosso confronto e, principalmente, sobre o plano dele de voltar para buscá-la após a lua de mel. Ele ia voltar por mim? Murmurei, sentindo 50 anos de dor se transformarem em algo novo, algo ainda mais doloroso. Sim, Antônia, continuou o Dr. Evandro no nunca vídeo. Pretendeu abandoná-la. O casamento com Márcia era apenas uma fachada, um último ato para agradar a família antes de desaparecer com você. Ele até convenceu Márcia a participar do plano. Márcia sabia? Exclamou Laura. Ela sabia sobre minha mãe, sobre a gravidez? Márcia Albuquerque era uma mulher notável, explicou o Dr. Evandro. Não amava Ricardo. Estava no casamento pelo mesmo motivo que ele. Pressão familiar. Quando soube sobre Antônia e a criança, foi ela quem sugeriu o plano. Eles se casariam como esperado. Iriam para a lua de mel. E de lá, simplesmente desapareceriam. Ricardo voltaria para buscar Antônia, enquanto Márcia seguiria para a Europa, onde poderia viver longe das expectativas sufocantes da família. Senti meu corpo inteiro tremer com aquela revelação. Ricardo não me abandonou. Ele estava voltando por mim. E Márcia, a mulher que eu invejei e odiei em silêncio por anos, tinha sido uma aliada. Guardei aquela carta por anos, Antônia. Não tive coragem de enviá-la a você. Era a prova definitiva do meu crime, da minha culpa. Mas mais do que isso, era a prova de quanto meu filho a amava. Um amor que eu destruí.
No vídeo, Dr. Evandro secou outra lágrima antes de continuar. Quando descobri que tinha câncer, soube que meu tempo estava acabando. Foi quando comecei a organizar tudo isso para você. As provas, os documentos, as confissões e o dinheiro para Laura, sua neta que nunca conheci. Ele se inclinou para mais perto da câmera, seus olhos suplicantes. Não espero seu perdão, Antônia. O que fiz é imperdoável. Mas há mais uma verdade que você precisa saber. A peça final desse quebra-cabeça trágico. Meu coração acelerou. O que mais poderia haver? Depois que Ricardo e Márcia morreram, Quincas Ferreira veio me confrontar. De alguma forma, ele soube que eu estava envolvido no acidente. Tivemos uma discussão terrível. Eu estava fora de mim, consumido pela culpa e pelo medo. No calor do momento, revelei que Ricardo era seu filho biológico. Dr. Evandro respirou fundo, preparando-se para a revelação final. A reação de Quincas não foi o que eu esperava. Em vez de fúria, vi horror em seus olhos. Foi quando ele me contou algo que me destruiu completamente. Zenaide Moreira, sua avó, Antônia, teve uma filha com ele antes de se casar com seu avô. Senti o mundo parar de girar. Essa filha foi dada para adoção. Cresceu sem saber suas origens. Essa filha era sua mãe, Antônia. O mundo ao meu redor parecia se dissolver. As vozes da minha família soavam distantes, como se eu estivesse submersa em água. Ricardo era filho de Quincas. Você era neta de Quincas. Vocês eram parentes de sangue, Antônia. Primos de segundo grau. Laura soltou minha mão como se tivesse sido queimada. Mãe? Isso significa que... Não consegui responder. O choque era grande demais. Minha avó Zenaide e Quincas Ferreira. Um filho secreto dado à adoção. Minha mãe, que morreu quando eu era criança, nunca soube de suas verdadeiras origens. E eu, sem saber, me apaixonei pelo filho do homem que era meu avô biológico. Quando Quincas me contou isso, continuou o Dr. Evandro, entendi por que Zenaide o odiava tanto. Não era apenas por um amor do passado, mas por uma filha que ela foi forçada a Sara abandonar. E entendi por que ele nunca tentou se aproximar de você, mesmo sabendo quem você era quando começou a trabalhar no meu escritório. Ele temia que a verdade viesse à tona. Bárbara se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos. Vó, está tudo bem? Precisa de água? Neguei com a cabeça, incapaz de falar, forçando-me a continuar assistindo. Essa revelação me destruiu, Antônia. Perceber que não apenas causei a morte do meu filho, porque, apesar de não ser de sangue, Ricardo sempre foi meu filho no coração, mas que inadvertidamente tinha facilitado uma relação entre parentes próximos, foi o golpe final para minha sanidade. Dr. Evandro parecia completamente exausto agora, como se o peso de suas confissões o esmagasse. Quincas morreu 6 meses depois. Suicídio, disseram oficialmente. Mas sei que foi a culpa que o matou. A mesma culpa que me consome há décadas. O vídeo chegava ao fim. Dr. Evandro olhou diretamente para a câmera uma última vez. Todos os outros arquivos neste dispositivo contêm as provas do que lhe contei. Documentos, gravações, a carta de Ricardo para você. Guardei tudo. O dinheiro que deixei para Laura não pode compensar o que tirei de vocês. Mas espero que possa dar algum propósito a essa tragédia. Use-o para fazer o bem, para ajudar crianças que, como Laura, não têm culpa dos erros dos adultos ao seu redor. Ele fez uma pausa final. Adeus, Antônia. Espero que, de alguma forma, esta verdade possa libertá-la do peso que coloquei sobre seus ombros. E se estiver ouvindo Ricardo e Márcia de onde quer que esteja, diga a eles que sinto muito, mais do que palavras podem expressar. A tela ficou preta. O vídeo tinha acabado. Por vários minutos ninguém falou.
O único som na sala era o de choro contido. O meu, o de Laura, o de Bárbara. Foi César quem finalmente quebrou o silêncio. Tia Antônia, essa história é quase impossível de acreditar. E, no entanto, é verdade. Respondi, minha voz rouca. Todas as peças se encaixam. Os silêncios da minha avó, as advertências sobre Quincas Ferreira, o dinheiro que continuou chegando ao longo dos anos. Laura levantou-se abruptamente, caminhando em círculos pela sala. Isso significa que meu pai era... Meu primo? Que carrega o sangue de Quincas Ferreira, o homem que a vovó Zenaide tanto odiava? Significa que somos todos parte de uma história muito maior do que imaginávamos, filha. Respondi, sentindo uma estranha calma me envolver após o choque inicial. Uma história de segredos, de amores proibidos, de decisões tomadas no medo e no desespero. Diego, sempre prático, apontou para o computador. Há outros arquivos no pendrive. Deveríamos ver? Olhei para aquela família reunida ao meu redor. Minha filha, meus netos, meu sobrinho que criei como filho. 3 gerações marcadas por decisões tomadas muito antes do meu nascimento. Sim, decidi. Precisamos ver tudo. Precisamos entender completamente quem somos e de onde viemos. Nas horas seguintes, exploramos o conteúdo do pendrive. Encontramos cópias digitalizadas dos documentos que provavam o esquema de corrupção. Gravações de conversas incriminadoras. Fotografias que conectavam todas as peças do quebra-cabeça. E, finalmente, a carta de Ricardo. A carta que ele escreveu para mim antes de partir para aquela viagem da qual nunca retornaria. Bárbara a leu em voz alta, suas mãos tremendo levemente ao segurar o papel digitalizado. Minha querida Antônia, quando você ler esta carta, já estarei casado com Márcia. Sei que isso deve parecer uma traição imperdoável, mas peço que confie em mim uma última vez. Este casamento é apenas uma fachada, um último ato no papel que meu pai, que descobri não ser meu pai biológico, escreveu para mim. Márcia sabe de tudo sobre nós, sobre o bebê. Ela tem seus próprios motivos para querer escapar dessa vida que nos foi imposta e tornou-se uma aliada inesperada. O plano é simples. Após a cerimônia, partiremos para a lua de mel. De lá, Márcia seguirá para Paris, onde tem uma tia que a acolherá. Eu voltarei para buscá-la. Tenho dinheiro suficiente guardado para começarmos uma nova vida longe daqui. Os 3. Você, eu e nosso filho. Sei que pedir que confie em mim é pedir muito, depois de tudo o que aconteceu. Mas estou determinado a consertar meus erros, a ser o homem que você merece, o pai que nosso filho merece. Espere por mim. Voltarei dentro de 1 semana, no máximo. E então, nunca mais nos separaremos. Com todo o meu amor, Ricardo. Quando Bárbara terminou de ler, o silêncio que se seguiu foi profundo. 50 anos de dor, de perguntas sem resposta, de um amor que acreditei ter sido apenas uma ilusão juvenil, tudo transformado por aquelas palavras. Ele realmente a amava, mãe, disse Laura, sua voz embargada. E amava a mim, mesmo sem ter me conhecido. Sim, respondi sentindo uma mistura contraditória de paz e dor. Ele nos amava. E isso muda tudo, não é? Laura se aproximou, segurando minhas mãos entre as suas. Muda e não muda, mãe. Não muda o fato de que você foi a mulher mais forte que conheço, que me criou sozinha, que construiu uma vida para nós duas do nada. Suas palavras tocaram meu coração. Olhei para ela. Minha filha, meu maior orgulho. E depois para Bárbara, Diego e todos os outros membros da família que construímos ao longo dos anos. Não sei o que fazer com todas essas informações, admitiu Tiago, passando a mão pelos cabelos grisalhos. É uma história trágica, mas aconteceu há tanto tempo
Precisamos decidir sobre o dinheiro, lembrou Diego. 20 milhões de reais para uma fundação em nome de Ricardo. Laura suspirou profundamente. Acho que devemos aceitar. Não por nós, mas para fazer algum bem com esse dinheiro. Para transformar toda essa tragédia em algo positivo. E quanto ao resto? Perguntou Bárbara. As provas do esquema de corrupção, mesmo que os culpados estejam mortos? Era uma pergunta difícil. Aquelas provas poderiam ainda destruir reputações, afetar famílias que talvez não tivessem conhecimento dos crimes de seus patriarcas. Acho que precisamos de tempo, respondi finalmente. Tempo para processar tudo isso, para decidir como lidar com esse legado. César se levantou caminhando até mim. Independente do que decidirmos, tia Antônia, obrigado por finalmente compartilhar essa história. Sei o quanto deve ter sido difícil guardar esse segredo por tanto tempo. 50 anos é tempo demais para carregar qualquer segredo. Respondi, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. E talvez seja essa a verdadeira lição de tudo isso. Segredos têm o poder de destruir, de envenenar gerações. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a libertação. Enquanto a noite avançava, continuamos conversando, processando juntos aquelas revelações. Aos poucos, a história trágica de Ricardo e Márcia, de Evandro e Quincas, de Zenaide e todos os outros personagens desse drama familiar começou a tomar forma em nossas mentes, não mais como um segredo obscuro, mas como parte da nossa história, do nosso legado. E pela primeira vez em 50 anos, senti que podia respirar completamente, livre do peso do silêncio. Vó, chamou Bárbara suavemente, sentando-se ao meu lado. A senhora se arrepende de não ter contado antes? Refleti por um momento, pensando em todas as noites que passei acordada, carregando sozinha aquele fardo. Sim e não, minha filha. Fiz o que acreditava ser certo na época. Quis proteger sua mãe, proteger todos vocês. Mas a proteção veio com um preço, observou Laura. Toda escolha tem um preço, respondi. O importante é que agora, finalmente, não há mais segredos entre nós. A verdade está exposta, com todas as suas dores e complexidades. E isso, meus queridos, é libertador. Lá fora, o céu começava a clarear. Havíamos passado a noite inteira desvendando 50 anos de segredos. Eu estava exausta, mas ao mesmo tempo, sentia uma energia nova fluindo dentro de mim. Acho que devemos descansar um pouco, sugeriu Tiago, sempre sensato. Processar tudo isso. Depois podemos nos reunir novamente para decidir sobre a fundação e os documentos. Todos concordaram. À medida que se levantavam, recebendo abraços e beijos de despedida, percebi algo extraordinário. Apesar da magnitude das revelações, apesar da tragédia e da dor, nossos laços não haviam se enfraquecido. Pelo contrário, havia uma nova profundidade na forma como olhávamos uns para os outros. Um novo entendimento. Quando todos haviam partido, exceto Laura, que insistiu em ficar comigo, voltei ao meu quarto. A caixa de madeira escura agora estava vazia, seu conteúdo espalhado pela mesa da sala, exposto à luz depois de décadas na escuridão. Mãe! Chamou Laura da porta. Posso entrar? Claro, filha. Ela se sentou na beira da minha cama, da mesma forma que Bárbara havia feito naquela manhã. Parecia que um século havia se passado desde então. Como está se sentindo? Perguntou. Sorri levemente. Leve, como se pudesse flutuar. 50 anos de segredos pesam muito, sabia? Laura pegou minha mão, traçando as veias azuladas sob minha pele enrugada. Fico pensando em como teria sido se Ricardo tivesse voltado, se vocês tivessem ficado juntos. Seria uma vida completamente diferente, respondi.
Mas talvez não necessariamente melhor. Teríamos outros desafios, outras dores. E talvez nunca tivéssemos descoberto que eram parentes. Acrescentou Laura, um leve tremor em sua voz. Isso é verdade. E apesar do choque dessa revelação, não muda o fato de que seu pai me amou genuinamente. E amaria você também. Os sentimentos eram reais, mesmo que... Deixei a frase morrer, incapaz de completá-la. Mesmo que o relacionamento fosse complicado aos olhos da sociedade, completou Laura. Mas vocês não sabiam. Ninguém sabia. Ficamos em silêncio por alguns momentos, absorvendo a complexidade de nossa própria história. O que faremos agora, mãe? Perguntou Laura finalmente. Depois de 50 anos guardando esse segredo, como seguir em frente? Olhei pela janela para o novo dia que nascia. Vivemos, filha. Livres do peso do passado, mas enriquecidos por compreendê-lo. Criamos a fundação em nome de Ricardo. Ajudamos crianças que precisam. Transformamos toda essa dor em algo positivo. Laura sorriu. Aquele sorriso que sempre me lembrava de quando ela era apenas uma garotinha. A senhora é incrível, sabia? Depois de tudo que passou, ainda pensa em como ajudar os outros. Acariciei seu rosto. A vida me ensinou que guardar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Doutor Evandro Quincas, todos eles já pagaram o preço de suas escolhas. Agora é nossa vez de escolher como queremos viver com essa verdade. Nas semanas que se seguiram à revelação, nossa família passou por um processo de profunda transformação. Não foi fácil. Verdades como as que descobrimos deixam marcas, abrem feridas que pensávamos cicatrizadas, despertam questões existenciais que nunca havíamos considerado. Laura foi quem mais lutou para processar tudo. Afinal, não era apenas sua história familiar que havia sido reescrita, mas sua própria identidade. Certa manhã, encontrei-a sentada na varanda da minha casa, olhando fixamente para uma fotografia que havíamos encontrado entre os documentos. A única imagem de Ricardo que agora possuíamos. É estranho, ela disse quando me sentei ao seu lado. Passei a vida inteira imaginando como seria meu pai, criando uma imagem dele na minha cabeça. E agora, olhando para este rosto, é como conhecer um estranho. Peguei a fotografia. Ricardo sorria para a câmera, jovem e bonito, sem saber que sua vida seria interrompida tão prematuramente. Ele tinha o seu sorriso, comentei. E os seus olhos? Laura estudou a imagem com mais atenção. Acha que ele teria sido um bom pai? Tenho certeza que sim, respondi, devolvendo-lhe a foto. Ele estava disposto a abandonar tudo por nós, a recomeçar do zero. Isso diz muito sobre o homem que ele era. E sobre ser... parentes? Ela perguntou hesitante, tocando no assunto que todos estávamos evitando. Como a senhora se sente sobre isso? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Era uma pergunta que eu mesma havia feito inúmeras vezes desde a revelação. No início fiquei chocada, claro. É uma descoberta que abala qualquer pessoa. Mas depois de pensar muito, cheguei a uma conclusão. Não muda o que sentimos um pelo outro. Não sabíamos, Laura. Ninguém sabia. O que houve entre seu pai e eu foi genuíno, puro. Um amor jovem que, em outras circunstâncias, poderia ter florescido em algo maravilhoso. Laura assentiu lentamente. Deve ter sido difícil para a vovó Zenaide, não é? Dar uma filha para adoção. Viver com esse segredo. Minha avó era uma mulher complexa, respondi. Severa, reservada, mas com uma força interior incrível. Agora entendo melhor porque ela nunca falava do passado. Porque me advertia sobre Quincas Ferreira. Ela estava tentando nos proteger, à sua maneira. Como a senhora tentou me proteger? Observou Laura com um leve sorriso. Sim, suponho que sim.
Talvez seja uma tradição familiar, essa necessidade de proteger os outros através do silêncio. Suspirei. Mas agora vejo que nem sempre o silêncio protege. Às vezes, ele apenas prolonga a dor. 2 semanas após a revelação, reunimos a família novamente para tomar decisões importantes. Sentados ao redor da minha mesa de jantar, discutimos o que faríamos com o dinheiro e com as informações que havíamos descoberto. Consultei um advogado sobre a questão da herança, disse Laura. Legalmente não há impedimentos para aceitarmos o dinheiro e criarmos a fundação, desde que sigamos todas as exigências fiscais e burocráticas. E quanto às provas do esquema de corrupção? Perguntou Victor, sempre o mais preocupado com questões éticas. Mesmo que os envolvidos estejam mortos, não temos uma responsabilidade moral de expor a verdade? Era uma questão difícil. Por um lado, aqueles crimes haviam ficado impunes. Por outro, revelar tudo agora afetaria pessoas que talvez não tivessem conhecimento das ações de seus pais ou avós. Pensei muito sobre isso, respondi. E cheguei à conclusão de que expor publicamente essas informações agora traria mais dor do que justiça. As famílias dos envolvidos, pessoas inocentes, seriam as únicas a sofrer as consequências. Bárbara franziu o senho. Mas, vó, não estaríamos perpetuando o ciclo de segredos? Não era esse o problema em primeiro lugar? Sua pergunta me pegou de surpresa. Ela estava certa, claro. Estávamos considerando guardar outro segredo, tomar outra decisão por outros, assim como minha avó, Dr. Evandro, e todos os outros haviam feito. Você tem razão, Bárbara, admiti. Talvez não caiba a nós decidir o que deve ou não ser conhecido. Foi César quem sugeriu uma solução. E se doássemos os documentos para o arquivo histórico da cidade, com a condição de que só possam ser acessados após, digamos, 20 anos? Seria tempo suficiente para nos distanciarmos emocionalmente, mas não estaríamos escondendo a verdade para sempre. A proposta foi recebida com aprovação geral. 20 anos. Tempo suficiente para que aquela história não fosse mais uma ferida aberta, mas uma lição histórica sobre as consequências da corrupção e dos segredos. Quanto à fundação, continuou Laura, pensei em focá-la na educação. Bolsas de estudo para jovens carentes, especialmente meninas que, como a senhora, mãe, têm potencial, mas não têm oportunidades. Senti meus olhos marejarem. Ricardo teria gostado disso. Fundação Ricardo Mendes, disse Diego. Tem um bom som. Na verdade, interrompeu Laura, estava pensando em Fundação Ricardo e Antônia Mendes. Afinal, esta é tanto a história da senhora quanto a dele. E a senhora esteve aqui, lutando durante todos esses anos. Não consegui conter as lágrimas dessa vez. Minha filha, sempre tão sensível, sempre tão justa. Obrigada, filha. Foi tudo o que consegui dizer. Nas semanas seguintes, nos dedicamos a organizar a documentação necessária para a fundação. Laura assumiu a liderança do projeto, trabalhando com advogados e contadores para garantir que tudo fosse feito corretamente. Bárbara, com seu talento para a comunicação, começou a planejar como a história seria contada. Não todos os detalhes pessoais, claro, mas o suficiente para que as pessoas entendessem a missão da fundação. Em meio a todo esse movimento, senti uma paz que não experimentava há décadas. Como se finalmente pudesse respirar, sem o peso do segredo comprimindo meu peito. Como se finalmente pudesse olhar para trás sem medo, para frente sem culpa. Uma tarde, enquanto organizávamos os documentos que seriam doados ao arquivo histórico, encontrei algo que havia passado despercebido inicialmente. Um pequeno envelope, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito em uma caligrafia feminina elegante. Dentro, uma carta breve. Cara Antônia, você não me conhece,
mas sei quem você é. Ricardo me contou tudo sobre você, sobre o bebê, sobre o amor que vocês compartilham. Quero que saiba que apoio completamente o plano dele de voltar para buscá-la, após nossa lua de mel. Este casamento é uma farsa, um último ato para satisfazer nossas famílias antes de seguirmos nossos próprios caminhos. Ricardo ama você, fala de você com um brilho nos olhos que nunca vi em nenhum homem. Sei que deve ser difícil para você confiar nesse plano. Deve parecer uma traição. Mas peço que acredite. Ele voltará para você. E eu encontrarei minha própria liberdade, longe das expectativas sufocantes que me cercam. Torço pela felicidade de vocês três. Márcia Albuquerque. Sentei-me, atordoada pela descoberta. Márcia, a mulher que invejei e odiei em silêncio durante anos, havia escrito para mim. Havia apoiado nosso plano. Havia sido, como o Dr. Evandro disse, uma aliada inesperada. Mostrei a carta para Laura naquela noite. Ela a leu em silêncio, seus olhos percorrendo as linhas escritas por uma mulher que, assim como Ricardo, teve sua vida interrompida antes que pudesse realmente começar. É incrível como as pessoas podem nos surpreender, comentou Laura, devolvendo-me a carta. Márcia parecia ser alguém notável. Sim, concordei. Todos eles eram pessoas complexas, com suas próprias lutas, seus próprios sonhos. Doutor Evandro, Quincas, minha avó. Todos presos em uma teia de segredos e consequências que eles mesmos ajudaram a criar. E a senhora, mãe? Como se vê nessa história toda? Refleti por um momento. Me vejo como alguém que sobreviveu, que construiu uma vida a partir das ruínas de sonhos desfeitos, que amou, perdeu e continuou amando. Você, seus filhos, nossa família. E talvez seja essa a verdadeira vitória. Não permitir que a tragédia defina quem somos. Um mês após a revelação, inauguramos oficialmente a Fundação Ricardo e Antônia Mendes. Não foi um evento grandioso. Apenas nossa família e alguns amigos próximos reunidos em uma pequena cerimônia. Laura fez um discurso emocionado sobre segundas chances, sobre transformar dor em propósito. Bárbara apresentou o site da Fundação, onde jovens poderiam se candidatar a bolsas de estudo. E eu, aos 70 anos, me vi iniciando um novo capítulo da minha vida. Um capítulo de transparência, de verdade, de serviço aos outros. Certa tarde visitei o local onde seriam construídas as instalações da fundação, um terreno amplo nos arredores da cidade, onde haveria salas de aula, biblioteca, espaço para oficinas profissionalizantes. Laura me conduziu pelo terreno, explicando cada detalhe do projeto com entusiasmo. Ali teremos a biblioteca principal, apontou ela para uma área sombreada por árvores antigas. Estamos pensando em chamá-la de Biblioteca Márcia Albuquerque. O que acha? Senti um nó na garganta. Acho perfeito. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, observando os trabalhadores que iniciavam as medições para essa construção. Sabe, mãe, disse Laura finalmente, estive pensando em toda essa história, em como pequenas decisões podem alterar completamente o curso de nossas vidas. E também nas vidas dos outros, acrescentei. É assustador, não é? Como nossas escolhas criam ondas que se espalham muito além do que podemos ver. Sim. Se Dr. Evandro tivesse permitido que Ricardo voltasse para a senhora, se tivesse aceitado o relacionamento de vocês desde o início, quantas vidas teriam sido diferentes? Ou se minha avó tivesse sido honesta sobre sua filha com Quincas, continuei. Se tivesse havido transparência desde o início, talvez Ricardo e eu nunca tivéssemos nos apaixonado, sabendo que éramos parentes. E eu nunca teria nascido, completou Laura. Parei de caminhar encarando minha filha. É verdade. E por mais dolorosa que toda essa história seja,
Não posso me arrepender de nada que me trouxe você. Laura sorriu. Aquele sorriso que iluminava seus olhos da mesma forma que os de Ricardo na fotografia. Talvez seja essa a lição final de tudo isso. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como ele nos afeta. Como usamos essas experiências para moldar o futuro. Sempre tão sábia, comentei, abraçando-a. Muito mais sábia do que eu era na sua idade. Aprendi com a melhor, respondeu ela, retribuindo o abraço. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, observando as estrelas no céu escuro, pensei em todos os que fizeram parte dessa história trágica. Em Ricardo, cujo amor por mim o levou à morte. Em Márcia, aliada inesperada em nosso plano impossível. Em Doutor Evandro, consumido pela culpa e pelo remorso. Em Quincas Ferreira, meu avô biológico que nunca conheci. Em minha avó Zenaide, carregando o peso de um filho abandonado. Em minha mãe, que viveu e morreu, sem conhecer suas verdadeiras origens. Tantas vidas interligadas por segredos, por escolhas feitas no medo e no desespero. Tantas oportunidades perdidas para a honestidade, para a compreensão, para o perdão. E, no entanto, aqui estava eu, sobrevivente, testemunha, guardiã de uma verdade que finalmente havia sido libertada após 50 anos de silêncio. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do advogado que estava cuidando da documentação da fundação. Senhora Antônia, disse ele, encontramos algo interessante durante a pesquisa sobre o terreno onde a fundação será construída. O que seria? Perguntei, sentindo uma leve apreensão. O terreno pertencia originalmente a Quincas Ferreira. Após sua morte, passou por vários proprietários, até ser colocado à venda recentemente. Achei que gostaria de saber. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Obrigada por me informar, respondi, tentando manter a voz firme. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio, absorvendo aquela nova informação. O terreno da fundação havia pertencido a Quincas Ferreira, meu avô biológico, pai biológico de Ricardo. Seria coincidência? Ou algo mais? Algum tipo de justiça poética que o universo havia orquestrado? Não contei a ninguém sobre essa descoberta imediatamente. Precisava processá-la primeiro, entender o que significava para mim. Aquela noite sonhei com um homem que nunca conheci. Um homem cuja existência havia afetado minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, reuni a família e compartilhei a informação. As reações variaram da surpresa à incredulidade, da emoção à confusão. É como se estivéssemos fechando um círculo, comentou Bárbara, sempre a mais espiritual dentre nós. Como se tudo estivesse se alinhando de alguma forma. Ou é apenas uma coincidência extraordinária? Ponderou Tiago, sempre prático. Talvez, respondi. Mas ao longo da vida, aprendi que algumas coincidências carregam significados que vão além do que podemos compreender racionalmente. Decidi incluir essa última peça do quebra-cabeça na história oficial da Fundação. Não todos os detalhes pessoais, claro, mas o suficiente para que as pessoas entendessem a simetria poética daquele terreno, outrora propriedade de Quincas Ferreira, agora abrigando uma instituição dedicada a criar oportunidades educacionais para jovens carentes. 3 meses após a revelação do segredo, realizamos a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Fundação Ricardo e Antônia Mendes. Foi um dia ensolarado, o céu de um azul quase irreal. Toda a família estava presente. 3 gerações unidas, não mais por segredos, mas pela verdade compartilhada. Durante a cerimônia, Laura me convidou a dizer algumas palavras. Não havia preparado nada, mas quando me levantei diante daquele pequeno grupo de pessoas queridas, as palavras fluíram naturalmente. Há 50 anos,
Perdi alguém que amava profundamente. Alguém que, apesar do pouco tempo que passamos juntos, marcou minha vida para sempre. Durante décadas, carreguei não apenas a dor dessa perda, mas o peso de segredos que não eram totalmente meus. Aprendi da maneira mais difícil que segredos têm o poder de moldar nossas vidas, de alterar nossos caminhos, de criar distâncias onde deveria haver proximidade. Aprendi que o silêncio, muitas vezes escolhido como forma de proteção, pode se tornar uma prisão. Hoje, ao iniciarmos esta fundação, fazemos mais do que honrar a memória de Ricardo Mendes. Celebramos a verdade, a transparência, a liberdade que vem quando não há mais nada a esconder. E oferecemos às próximas gerações o que muitos de nós não tivemos: oportunidades. Oportunidades de aprender, de crescer, de escolher seus próprios caminhos. Cada jovem que receber uma bolsa de estudos dessa fundação carregará consigo não apenas conhecimento, mas a mensagem de que o passado, por mais doloroso que seja, pode ser transformado em algo belo, algo útil, algo que ilumina o caminho à frente. Este é o legado que escolhemos criar a partir da nossa história. Um legado de esperança, de renovação, de segundas chances. E se há algo que aprendi nesses 70 anos de vida, é que sempre há uma segunda chance para recomeçar, para curar, para amar novamente. Quando terminei de falar, vi lágrimas nos olhos de muitos dos presentes. Laura me abraçou com força, sussurrando um "obrigada" emocionado em meu ouvido. Bárbara, Diego, César, todos vieram me abraçar, cada um trazendo consigo o amor e a compreensão que só uma família verdadeiramente unida pode oferecer. Naquela noite, sozinha em meu quarto, peguei a caixa de madeira escura que por tantos anos havia guardado o segredo. Vazia agora, parecia menor, menos intimidante. Decidi que a usaria para guardar coisas boas dali em diante. Fotografias da família, lembranças de momentos felizes, pequenos tesouros que colecionaria nos anos que me restavam. Antes de dormir, olhei pela janela para o céu estrelado. Em algum lugar, pensei, Ricardo e Márcia estavam observando. Talvez Dr. Evandro, Quincas, minha avó Zenaide, todos os outros personagens dessa história complexa também estivessem. Todos unidos agora pelo conhecimento compartilhado, pela verdade finalmente revelada. 50 anos, murmurei para as estrelas. 50 anos guardando um segredo que poderia ter libertado tantas pessoas, incluindo a mim mesma. Mas não havia arrependimento em minha voz, apenas aceitação. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, olhei para esse futuro não com medo ou resignação, mas com genuína esperança. A verdade, finalmente, havia libertado 3 gerações da minha família. E essa, talvez, fosse a maior dádiva que eu poderia ter recebido em meus 70 anos de vida. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo o quanto um segredo pode moldar uma vida inteira. 50 anos carregando uma verdade que poderia ter mudado tudo, protegendo alguns e, sem querer, ferindo outros. Mas também vejo o poder libertador da verdade, como ela nos permite respirar completamente, como nos reconecta com quem realmente somos. Se há uma lição que gostaria de compartilhar com você, que está lendo minha história, é esta: não deixe que os segredos definam sua vida. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a liberdade. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas um dia você precisará decidir se continua carregando o peso ou se permite que a luz entre. Nossa fundação hoje ajuda dezenas de jovens a construírem seus futuros. Cada um deles carrega um pouco da história de Ricardo, um pouco da minha história, sem mesmo saber.
E talvez seja assim que verdadeiramente vivemos para sempre. Através das vidas que tocamos, das histórias que inspiramos. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que a compartilhe. Não necessariamente as palavras exatas, mas a mensagem. Nunca é tarde demais para libertar-se do peso dos segredos. Nunca é tarde demais para recomeçar. E se você também carrega um segredo pesado demais para suportar sozinho, lembre-se, há sempre alguém disposto a ouvir, a compreender, a acolher. Você não precisa carregar esse peso por 50 anos, como eu fiz. A verdade liberta. E essa libertação pode ser o maior presente que você já deu a si mesmo e àqueles que ama.